Olá, pessoal. Fala Pública Podcast. Tenho o prazer de receber hoje no nosso estúdio uma grande amiga, uma advogada que eu considero assim uma das maiores em nosso Rio de Janeiro na área criminal, doutora Fabiana Marques. Ela é, só para vocês terem uma ideia, professora convidada da Emerge, da Cândido Mendes, da Universidade Cândido Mendes, vice-presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal, que tenho aqui o grande amigo Dr. James Walker, Abracrim, coordenador especial junto à presidência da Comissão de Prerrogativas da OAB-RJ, vice-presidente da Comissão de Compliance Criminal da Abracrim. Ou seja, ela é muita coisa que a gente nem sabe. Fabi, muito obrigada por você estar aqui no nosso podcast. Fala Pública é um canal aqui de grandes bate-papos. E desses bate-papos aqui, a gente tem grandes amigos também em comum. Então, eu quero agradecer a sua vinda aqui. Eu sei que a sua agenda é atribulada. Uma advogada da sua envergadura, do seu quilate, é difícil. Pessoal, veja bem, ela tem um escritório com o nome Fabiana Marques. Então, já sabe que a menina é difícil. Tô brincando, minha amiga. Eu quero dizer que, como sempre, é muito bom te rever. E dizer que ter uma mulher aqui hoje da área criminal, para mim, é muito honroso, é algo assim formidável, fantástico, e um bate-papo assim que eu considero de extrema relevância para as outras mulheres que estejam nos assistindo, né? Sim. Fabi, fala um pouquinho para mim como que você teve essa iniciativa para a área criminal. Como é que você surgiu como advogada criminalista? Bem, Flavinha, antes de mais nada, quero agradecer esse convite que você me fez. Eu tenho acompanhado aí o seu trabalho com fala pública. Realmente você tem recebido aqui pessoas incríveis, seja Obrigada. da área política, seja da área do direito, dentre outras. E a troca é muito importante, interessante e faz com que a gente pense e reflita, né? Seja pensar política, pensar direito. Então, parabéns por essa iniciativa. Obrigada. Muito orgulho de você. Da mesma forma que você fez essa fala toda de apresentação, que é claro, uma amiga, vocês podem ter certeza, gente, não é isso tudo não. Aqui tem muita amizade junto, agradeço muito. Mas digo mesmo, a recíproca é verdadeira. Admiro Obrigada. você, o seu trabalho e essa sua iniciativa aqui, esse projeto é incrível também, né? E vamos falar assim, eu acho muito importante trocar a ideia e mostrar como eu iniciei na carreira, na advocacia criminal. Eu não sei se até você mesmo conhece essa história, mas o direito, né, a formação em direito não foi a minha primeira formação. Eu me formei em história. Eu durante muito tempo lecionei história em Olha, escolas. Depois eu fiz uma pós-graduação em História da Arte, então também lecionei um período de História da caramba. Arte, tanto na Escola de Artes Visuais, que fica ali no Parque Lage, Casa do Saber, quando ela tinha aqui um espaço físico ainda no Rio. E aí, como muitos dos que procuram direito, aí começa a minha trajetória no direito. E olha que essa trajetória já tem 17 anos, né? Espero que isso aqui não entregue muito a nossa idade, a minha Não, idade, mas não. vamos deixar isso quieto, né? Para outro podcast. Isso. Então, a minha ideia, a minha migração para o direito veio daquela ideia de, não, vou fazer direito para fazer concurso público, ter uma vida estável. Sonhava inicialmente ou com a magistratura ou com a defensoria pública, e Olha, assim o foi. Cursei a graduação em direito. Ao final, depois que terminei, seguindo a minha ideia, o sonho, fui fazer a Emerge, que é a Escola de Magistratura aqui no Rio de Janeiro, que hoje eu tenho a honra de ser uma professora convidada de olha que lá. legal. Entrei naquela casa enquanto aluna, mas já nos bancos da graduação, eu já estava com aquela paixão já dentro de mim pelo direito penal, processo penal, ou seja, o direito criminal. Até porque ele realmente encanta, e tem até uma brincadeira no O nosso estudante, meio, né? que o estudante ele se apaixona pelo direito penal, o processo penal, mas acaba casando com civil, com Isso. tributário, com família. Comigo eu me apaixonei, com ele fiquei, fui fiel. Eu namorei, Noivou noivei, e casei casou. finalmente com direito criminal. Então adentrei a Emerge, iniciei o curso, o preparo Uhum. para Para a escola de a escola, magistratura. exatamente, né? Pensando ainda em prestar concurso, mas a advocacia começou a surgir na minha vida, a florar. E ao mesmo tempo, eu percebendo a escola de magistratura é maravilhosa, carreira é maravilhosa, mas eu comecei a me identificar mais com a advocacia em si, me Olha, apaixonei. que diferente, né? Exato, eu fui descobrindo, eu falei, não, é lindo ser juiz, o juiz decide, né?
uma figura ali importante, mas eu quero lutar pela parte, eu quero representar alguém, eu tenho esse espírito combativo. Eu falei, não, eu vou advogar. Comecei estagiando, estagiei no Saione Advogados, que é um grande Escritório escritório. criminalista, um dos maiores. Exatamente. De lá, trabalhei também um tempo enquanto advogada, até que chegou o momento de ter o meu próprio escritório. Aqui eu faço um corte, né? E vou trazer aqui um corte de gênero pra gente. Claro que tudo com mulher é sempre um pouco Muito mais mais difícil, difícil, né? claro. Então, e eu já também não foi a minha primeira graduação, então eu já estava com uma idade um pouco mais avançada, o que também dificulta um pouco mais. Mas quando há paixão e há vontade, Acabou, nada te segura. sem dúvida. Então, depois de um tempo no escritório Saione, eu saí de lá para abrir, enfim, a minha sociedade. Então, o Fabiana Marques surge aí. Inicialmente, muita batalha, muita luta, né? A gente corre atrás mesmo, Sim, mas sempre procurei estar me aprimorando. Primeira coisa, o advogado ele tem que estar sempre estudando. Advogado que não estuda, qualquer operador do direito que para, ou até qualquer profissão, vamos dizer, né, sim, Flavinha? Se você parar, você acabou. engessa, acabou. Engessou. Então, estar estudando sempre é muito importante. Se você já definiu a sua área de atuação, foque, procure uma pós, procure um mestrado, procure um doutorado, foi o que eu fiz. Fiz pós-graduação na minha área, fiz o meu mestrado aqui na PUC do Rio. Hoje estou fazendo doutorado na Paris 9 Nanterre, que é a Sorbonne lá. Então, assim, eu estou sempre crescendo e buscando conhecimento. Mais uma coisa que influenciou muito em termos de captação de cliente e crescimento é algo que eu gosto de dividir muito, aproveitar aqui para dividir com todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Eu ouço muitas críticas com relação à OAB no nosso meio jurídico, né? Os advogados às vezes ficam perguntando o que a OAB faz por nós, né? Mas ela faz muita coisa se nós soubermos procurar, como em tudo na vida. Sim, Então, eu sempre procurei frequentar a minha casa. Eu digo que a OAB, ela é a nossa casa-mãe. Ali existem várias comissões, comissões importantes, e você pode procurar a comissão relacionada à sua área para atuar. Eu fiz isso, então eu já fiz parte, até hoje faço parte da comissão de compliance criminal, que tem como presidente o nosso querido amigo James Walker, onde eu tenho a alegria de dividir, né? Hoje a vice-presidência, eu sou vice-presidente da Anacrim Nacional, e ele é o nosso presidente, e também divido esse espaço na comissão de compliance criminal com ele, onde eu sou membro, ele é presidente também. Então a OAB me abriu muitas portas, porque eu consegui fazer muito networking. Às vezes as pessoas têm isso, né? sim. Por que você frequenta o espaço, evento, isso adianta, isso resolve, isso agrega alguma coisa? Agregue muito. Agrega conhecimento, seja da matéria em si, quando você vai num simpósio, num seminário, num congresso, afeta a sua área, e seja também na parte do networking. E não só necessariamente com pessoas da sua área específica, porque existem muitas parcerias no direito. Sim. Então, eu faço muita parceria com advogados que atuam no eleitoral, por exemplo. Então, ele tem a atuação dele no eleitoral, mas não tem um criminal no escritório. Me procura, a gente faz parceria, faço a parte criminal. Dele. E vice-versa. Também, quando eu tenho algum cliente que chega através do criminal, ele tem uma questão eleitoral, fazíamos parceria. E assim eu fui crescendo organicamente, através de indicação, porque por mais que a gente esteja hoje nesse meio aqui virtual, midiático, que nos permita estar debatendo em podcasts, que nos permite ter uma página no Instagram para divulgar o trabalho, um site, até uma certa divulgação, obviamente, respeitando o código de ética e disciplina nosso, que é fundamental, mas desde que respeitando, você pode usar para fazer, de certa forma, né, uma propaganda do seu trabalho, respeitando ali os métodos. Fato é que, para mim, nada me traz mais cliente do que o boca a boca. Sem dúvida. O famoso boca a boca. Sem então, dúvida. É o cliente que sai satisfeito do seu escritório, é o parceiro que, uma vez tendo feito parceria com você e vê que a parceria é frutífera, passa a te indicar a outros clientes, porque tudo que a gente quer, Flávia, é fazer um bom trabalho e prestar um bom trabalho para os nossos clientes. E né? ter o reconhecimento, então, né? Exatamente. Então, se você percebe que a parceria dá certo e o cliente sai satisfeito, você vai repetir aquela dobradinha, falando no popular, né? Então, assim eu fui crescendo. Hoje eu sou muito grata a tudo que a minha profissão trouxe. Encontrei muitas pessoas que me estenderam a mão, que me abriram espaços.
que, enfim, iam me chamando para fazer parte das comissões, como o próprio James, que nós citamos aqui, que me chamou para ser vice ao lado dele. Antes, comecei como vice aqui regional do Rio. Claro que nada é à toa. Sim. Em todos os espaços que nós ocupamos, a gente tem que fazer um bom trabalho. E a mulher ainda tem que fazer um bom trabalho redobrado. Ainda bem que hoje a questão das cotas tem se ampliado muito. A gente vê muitas mulheres já Uhum. ocupando espaços de poder, né? Isso. Mas ainda, infelizmente, por mais que nós sejamos maioria grande, Votantes, votante, advogadas. advogadas, nós ainda não ocupamos, infelizmente, nós não temos essa expressividade ainda de mulheres no topo da pirâmide. A gente vê muitas mulheres, aí eu vou falar especificamente da nossa área direito, trabalhando em grandes escritórios, mas ali carregando o piano, na Sim, base da sim. pirâmide. Enquanto sócia do escritório, dona do escritório, mesmo advogada sênior do escritório, a coisa já funila muito e Muita reduz. coisa. Até falando de política, aí você vai ter um conhecimento muito maior do que o meu, Flavinha. Se a gente olhar, quando a gente olha as cadeiras para deputado estadual, para deputado federal, ainda vereador, apesar da diferença, ainda equilibra um pouco Mas mais. quando vai Mas subindo, vai quando você diminuindo. sobe, diminui assim vertiginosamente. E nesse aspecto, se você me permite, eu recomendo Claro. até um documentário que é maravilhoso, chamado A Claque do Batom, que eu não sei se você teve a oportunidade Não. de assistir. Ele trabalha com o período da Constituinte, quando a Constituinte estava sendo formada lá em 88. Ele acompanha um grupo de mulheres que fizeram um movimento muito Olha, grande para que dentro da Constituição nossos direitos enquanto mulher fossem respeitados e ampliados, e até para a ocupação desses cargos, dessas cadeiras, né? Seja no Congresso, seja no Senado. Inclusive, Benedita parece novinha, fez parte que desse legal. movimento. É super interessante, gente. Deve ser 1h20, 1h30, e vale muito a pena. Um dado que aparece no final desse documentário que me chocou muito é que lá atrás, ou seja, estamos falando de 88, logo a primeira eleição após 88, nós mulheres ocupávamos mais ou menos 17, 16%, conseguimos ocupar 17, 16% das cadeiras dentro do nosso Congresso. Você sabe que hoje, passado 3 décadas, o número permanece mais ou menos o mesmo? É, infelizmente é Isso isso. mostra que tem alguma coisa muito errada ainda. Muita coisa. Muito. Então, assim, temos que evoluir muito ainda, né? A questão da paridade, né? A questão das cotas, ela tem ajudado muito, mas eu Não é o sonho muito, não é suficiente. o suficiente. Eu espero que a gente chegue o dia que a gente não precise falar em cota. Claro, Que isso seja natural. natural. A representatividade tem que ser natural. Sim. E nós estamos falando aqui de mulheres, mas nós somos mulheres brancas. Tem Ainda diversas tem. outras questões, tem diversas camadas, digamos assim. Exatamente. Porque nós, mulheres brancas, ainda temos muitos privilégios. Quando você parte para as mulheres negras, a questão é muito Muito mais pior. complicada. Se a gente entra na pauta LGBTQIA+, Nossa, muito mais complicado vai ainda. descendo, Exatamente. vai E afunilando. isso eu percebo muito, porque eu atuo, né, eu sou coordenadora adjunta na Comissão de Prerrogativas da OAB hoje, Uhum. e assim, a partir das chamadas e das entraves que a gente tem, eu vejo o quanto dentro dessas pautas o trabalho que a gente tem que fazer ainda é maior. Não que advogados não tenham suas prerrogativas aviltadas, Mas, não é isso. Mas é com mais frequência e constância com relação às mulheres. Se a gente vai para a classe LGBTQIA+, mais ainda, às vezes é um desrespeito até do próprio judiciário, de não respeitar o nome social, sim, já começa o embate daí. dali. Então a gente tem um longo caminho a percorrer ainda para que essa equidade aconteça de forma orgânica, né? Como eu falei aqui do meu Tranquila. crescimento, que foi Uhum. orgânico, que não haja imposição de uma cota para que você tenha esse equilíbrio, que se entenda, né? Eu participei de um evento até na Assembleia lá de São Paulo, e me chamou muita atenção a fala de uma das palestrantes que dividiu a mesa comigo. Ela fez um estudo muito grande, né, com relação à questão do transporte público. Ela era carioca, apesar de estar Uhum. lá também, e aqui com relação ao nosso Rio de Janeiro, né? Então, a partir desse estudo, o que que ela observou? Nosso transporte público, infelizmente, já não é adequado e Há meio muito tempo. caótico há muito tempo. Mas, minimamente, você tem ônibus, ou que seja trem, pena que não é tão utilizado, em que desloca, né? A população, as comunidades aqui do nosso entorno, do município, para o centro da cidade. Por Uhum. quê? Porque você pensa no deslocamento casa-trabalho. Olha que coisa interessante como a gente vê que a representatividade em todos os espaços é fundamental. Por que que se pensou o transporte público assim?
Não que os homens não pensem na nossa pauta, jamais, não quero dizer isso. Tem vários homens que estão pensando, mas as realidades e as necessidades são diferentes. Então, só quem sente na Na pele pele. mesmo pode falar. O homem, quando pensa em transporte público, ele pensa que ele sai da casa para o trabalho e volta, né? Isso vem. Já a mulher, não. A mulher, ela precisa sair de casa, a maioria das vezes deixar um filho na creche, que é numa região mais próxima, para depois se deslocar para o trabalho. Quando ela volta para casa, ela talvez tenha que passar no mercado para Isso, comprar alguma gente. coisa para voltar para casa. Então, mal ou bem, o meio de transporte para o centro do trabalho existe. Mas quando você olha para os municípios próximos, já praticamente não Não tem. tem. Elas ficam dependendo de Kombi, de moto, táxi para se deslocar com o filho, porque às vezes não tem a creche exatamente no município que ela está Quase ou não está nunca tem. disponível e tem que ir para o outro. E aí ela falou: e cadê as mulheres dentro do Congresso, dentro do Senado, para levantar essa bandeira? Porque não é que o homem que esteja pensando esteja querendo nos prejudicar, não é Não, isso. mas Ele simplesmente não enxerga ninguém essa questão. enxerga isso. Exatamente. Então, assim, como é importante, da mesma forma que é importante dentro da nossa instituição da OAB, hoje, pela primeira vez, Nós temos temos uma uma mulher. presidente mulher, né? É. Nossa, Ana Basílio, que coisa maravilhosa, né? Eu Poxa, fiquei felicíssima com poxa, isso. histórico isso. Exatamente. Então, assim, isso depois de 90 e tantos anos, né? Sim, Aquela parede só de homens, enfim. Mas faz parte, um contexto, época, nós vamos nos atualizando, as mudanças vêm. Enquanto professora de história, eu digo, né? A história ela é pendular e a gente aprende com ela. sim. Então, a gente vai evoluindo e a evolução da mulher, se a gente parar para pensar, ela aconteceu até de forma muito rápida. Se a gente olhar, quando que nós começamos a votar, Flavinha? Lá em. Há meados de 50. É, Antes disso, não votávamos. Eu não sei se vocês sabem disso, mas minha avó nasceu em 1920. não O votou. CPF, não, até votou, muito mais velha, mas assim, o CPF da minha avó era consequência do CPF do marido dela. A minha avó também. Ela tinha que pedir autorização para viajar e para voltar para o país quando ela viajava para fora. Que loucura, né? E isso nós estamos falando, ela nasceu em 20, nós estamos falando de uma mulher que casou na década de 40, 40 e poucos. Era assim. Então, É isso. historicamente, nós demos sim Uma um grande volta. salto, evoluímos muito, mas ainda tem muito que se conquistar. Fabi, em falar em conquista, eu vi há um tempo atrás sobre uma conquista dentro dos presídios para as advogadas criminalistas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu sei que isso tem um pouquinho do seu movimento. Sem Fala dúvida. pra gente isso. Não, claro, nós tivemos, assim, nós estamos sempre lutando por essa Sim, pauta e olhando as mulheres. Não sei se você está falando da questão da mulher presa no presídio, seria isso que nós tivemos também, também? também. Então, mas Mas qual pode falar? claro, mas da sala também específica. Sim, para o É atendimento, não é isso? exatamente E isso. isso foi um grande ganho que a OAB vem por trás disso, Exato. em negociação, né, com a SEAP, em E troca foi, e também. foi um pleito das advogadas criminalistas, Exatamente, para ter esse espaço, porque porque até nós não então, tínhamos. Exatamente. Então, assim, o atendimento era feito de uma forma toda misturada. Então, essa sala, ela vem para nos auxiliar, para que nós tenhamos um espaço melhor de atendimento, para trocar com o nosso cliente. Inclusive, também conseguimos melhorar até o próprio espaço de espera do advogado também. Então, nós sempre estamos buscando essas melhoras. E, além disso, Flavinho, eu até troquei, eu estava trocando outro dia com uma amiga, talvez isso, não sei se você acompanhou esse movimento, ele é anterior, perdão, a esse que você trouxe agora. Mas como eu falei recentemente, fiquei com ele na cabeça, né? E também foi uma grande conquista de um movimento das advogadas, né? Eu não sei se você sabe, mas o sistema carcerário feminino, ele tem algumas peculiaridades em relação ao masculino. Uma delas é a questão do maior abandono. As mulheres presas, são elas são mais muito, abandonadas. mas muito mais. É impressionante como o machismo, Sim, ele ainda está arraigado na nossa sociedade e mesmo em nós mesmas mulheres. Eu falo de mim. Eu falo que eu estou sempre me construindo, eu estou sempre me aprimorando e entendendo dia a dia. Porque realmente foram séculos e séculos de patriarcado, a gente não quebra isso de um dia para o outro. Então, quando os homens vão presos, as mães, as filhas, os filhos visitam. Então, dia de visitação em presídio masculino fica é lotado. lotado. Filas para entrada, independente de toda a dificuldade que ambos encontram é a mesma.
dificuldade para retirada da carteirinha, dificuldade de acesso, porque às vezes é uma distância muito Muito grande grande do presídio, da residência dos familiares, e pessoas, na maioria esmagadora das vezes, com uma renda baixa, às vezes não tem nem o valor de uma passagem para se deslocar, mas isso vale para ambos. E mesmo assim, nos presídios masculinos, você vê um número grande de visitas. Já no presídio feminino, é um abandono imenso. Ele fica vazio, ou com muito poucas pessoas visitando. E não são só os companheiros, porque você pode pensar assim, mas são os maridos que estão, né? São as famílias em Não, todo. as famílias inteiras, porque as mães também não vão, as irmãs também não vão. Olha, Então, como a cobrança sempre para a mulher é muito muito maior, maior, né? né? Até a mulher, tese, que comete algum crime, ou supostamente está ali porque cometeu, ela tem um rechaço muito maior da sociedade, dos próprios familiares, do que tem os homens, né? E pegando isso, muitas mulheres. E detalhe, não sei se você sabe desse dado, muitas mulheres vão presas exatamente Por porque os conta. companheiros vão presos, Uhum. né? Infelizmente, realidade, né, envolvidos com tráfico, e elas têm que continuar dando subsistência aos filhos, à família, então acabam tendo que se envolver em alguma medida com tráfico, fazer alguma coisa que justifique receber, ou até no levar algo para eles dentro do Dentro do presídio, presídio. que é exigido. É naquele momento da entrada e da vistoria, né? É Uhum. que elas são pegas com alguma droga, algum chip, e acabam sendo presas. E mesmo assim são extremamente rechaçadas. E quando elas estavam gestantes, isso acontece, quando elas iam dar à luz, Flavinha, essas mulheres davam à luz algemadas. Elas iam para o hospital algemadas. Há 4 anos atrás é que nós conseguimos, com um movimento muito grande, que essas mulheres fossem retiradas as algemas dessa mulher para que elas pudessem dar à luz com o mínimo de dignidade. Nossa, Você acha que uma mulher parindo tem vai fugir? condição? Não sei o Não, que eles não. pensavam, mas isso foi um movimento de várias advogadas mulheres que observaram isso e conseguiram Só há 4 anos. só 4 anos, 4, 5 anos no máximo. Olha isso, Fabi. Há quanto tempo a gente vê isso acontecendo? Exatamente. Essa afronta com a mulher na hora do E- e- momento mais frágil dela, Mais que é parir, frágil, exatamente, passar por algemada. isso. Exatamente. Então, assim, é claro que advogados e advogadas, homens e mulheres enfrentam questões no trabalho, na Uhum, advocacia, uhum, mas as mulheres em todas as áreas, seja a mulher advogada, seja a mulher cliente, né? uhum. Seja, ela está sempre enfrentando, está um passo atrás, digamos assim, ela tem sempre uma questão a mais a enfrentar. Então isso me mexe muito comigo, sabe, Nossa, Flavinha? imagino, cara, porque no momento de dor, no momento de fragilidade, talvez até de solidão, como você acabou de dizer, porque essas mulheres estão Exatamente. abandonadas, elas ficavam algemadas para poderem terem os filhos, sabe-se lá que condições elas poderão criar esses filhos, porque ainda tem o período que elas vão permanecer com eles e E depois eles depois são ter que ser retirados. retirados. E se não tem um familiar, vai para Vai um para lar temporário, vai para adoção. adoção. É um sofrimento muito grande, É Fabi. duro demais, é duro demais. E para corroborar, falei da falta de visitação da entrada, Uhum, desse problema do afastamento dos uhum. filhos, inclusive partir do parir e depois ter que abrir mão, mas muitas já têm filhos e quando entram ali também. As crianças, se não tem uma avó, se não tem um tio, alguém da família que peça a guarda provisória daquela criança, é colocada para adoção, um lar temporário, enfim, desestrutura o todo, né? Por que não uma prisão domiciliar? Por que não, né, uma medida diversa da de prisão, né? Seja tornozeleira, seja prisão domiciliar, mas para minimamente manter aquela mãe próximas aos filhos, dando assistência. O mesmo acontece na saída. Quando elas são liberadas, quando o homem é liberado, é a família inteira esperando na porta para levar para Uhum, casa, para deslocar. uhum. Elas saem sozinhas. Normalmente, a maioria delas não tem ninguém esperando, não sabem para onde ir. Muitas das vezes Nossa, é aquele entorno do que vai dar complexo de ajuda. Bangu, por exemplo, o pessoal que trabalha no bar, no restaurante, é que tenta fazer uma ligação, buscar uma ONG para direcioná-las, vai dar um dinheiro mínimo para uma passagem para elas tentarem chegar em algum lugar. Assim, é muito triste, o sistema é muito triste. Fabi, a gente, pensando um pouquinho fora da caixa, a gente sabe que ninguém ali foi santa. Exato. Mas, ao mesmo tempo, tratam-se de mulheres que não têm o mesmo tratamento que os homens. Uhum. Porque
Ambos cometeram ilícitos penais, ambos pagaram as suas penas, né, os seus Uhum. delitos ali dentro. Mas, como você bem colocou, é interessante, como uma advogada criminalista, você trazer essa visão do tratamento da mulher pós-prisão, durante a prisão e principalmente no momento de gestação. Exato. Porque o que muita gente não sabe, Fabi, é essa informação que você trouxe aqui. Só há 4 anos, e aí eu pergunto para você, só no Brasil, é só no Rio ou é no Brasil inteiro, essa questão de não algema? O movimento foi Rio de Janeiro, estado. Então, Se, provavelmente provavelmente não tem esse não dado, tem mas isso. muito provavelmente em outros É estados ainda isso tem feito aí. dessa Pois forma. é, então, é por isso que eu te perguntei isso, porque para a gente esclarecer para quem está Sim, nos vendo, importante isso. que isso é um movimento Rio de Janeiro. Quer dizer, você tem aí outros estados com outras mulheres cometendo ilícitos e indo para a cadeia, gestantes e algemadas. Exatamente, na hora do Na hora parto. do parto, quer dizer, a mulher vai sair correndo com a criança? Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Esse é um movimento Exatamente. que a gente tem que levar para o Brasil inteiro e entender do sofrimento da mulher duplamente, né? Sem dúvida. Estar algemada, sozinha e parindo. E parindo. Exatamente. E até pegando esse gancho aí, falando um pouco, enquanto advogada, acompanhando clientes em delegacia, só que a ideia é trazer um pouco dessa nossa realidade, Sim, né? Hoje até percebo, pela minha atuação, já atuo há 17 anos, né? E essa coisa vem mudando, é isso que eu tô falando. Nós estamos evoluindo. Eu chego nas delegacias, maioria das vezes sou muito bem atendida pelos inspetores, pelos delegados, me recebem muito bem, levo os meus clientes para prestar depoimento, as minhas clientes. Mas, falando especificamente das mulheres e já entrando na questão da violência doméstica e familiar. É impressionante, tem tido também uma evolução muito grande. uhum, Cada vez uhum. mais os inspetores e inspetoras estão preparados para receber. Não estou generalizando, mas ainda há uma tendência, em especial se a vítima vai sozinha, em tentar de alguma forma dissuadi-la, desqualificá-la Desqualificar. e dissuadi-la para não Uhum. fazer o Já registro. percebi isso. Isso ainda acontece com muita frequência, porque a rigor, a pessoa pode ir sozinha a uma delegacia para fazer esse Mas não registro, deve, né? mas não deve, não Claro. só por essa questão, né? Mas de não conseguir de ser dissuadida, porque é importante, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Não, é um momento delicado, né? É bom você estar instruído, saber como vai se portar e falar. Mas é impressionante como a mulher tenta dissuadi-la, né? E aí algumas pessoas falam assim: ah, o ideal é que todas as DEANs fossem compostas só por mulheres. Porque Impossível. haveria, não, e haveria uma empatia. Supostamente, a gente acredita que a mulher vai ser mais empática com a outra, em certa medida. Eu me surpreendi, tem um estudo feito, não é nem por ninguém do ramo do direito, Hum. uma linguista, eu não vou me lembrar o nome dela, mas depois eu até divulgo com você. Ela, para falar sobre a questão da linguagem, o trabalho dela, ela queria demonstrar como às vezes o silêncio diz mais do que palavra, mostrar o que você quer dizer num minuto de silêncio, num suspiro, numa gesticulação. Isso Uhum. também é muito importante, não deixa de ser fala. A pegada do estudo dela era essa. E aí, para trabalhar a tese dela, ela colheu diversas gravações de atendimentos. Isso deve ter uns 10 anos, tá? Para ser justa, porque a coisa vem melhorando. Uhum. Mas ela pega essas diversas gravações de atendimentos em DEANs. Eles são chocantes. Tem um atendimento que eu me lembro dele perfeitamente até hoje porque me chocou. A vítima chega para fazer o registro de ocorrência. Ela é recebida por uma inspetora, a voz é de uma mulher, e a inspetora pergunta: o que você veio fazer aqui? Eu vim fazer um registro contra o meu companheiro. Ah, por quê? Não, porque ele me agrediu, eu estava grávida, ele me empurrou da escada, eu acabei perdendo o nosso bebê. Aí a inspetora, ela fala, então, ele teve essa violência comigo, mas ele não queria um filho. Sabe, a mulher já tem dificuldade de De estar naquele expor, lugar. de se Ela expor. conseguir fazer um registro é difícil, muitas Sim. não fazem. Uhum. Então ela quebra toda essa barreira, ela vai registrar, ela precisa de acolhimento. Ela recebeu exatamente o contrário. E quando ela fala assim,
mas ele não queria um filho, né? A mulher, sem querer, ela às vezes tenta pautar, assim, justificar O a erro. postura do O companheiro. erro do outro. companheiro, É. exatamente. Isso é muito comum, eu atendo muito mulheres nesse caso. Elas se sentem culpadas Eu às vezes pelos chamo até erros. atenção, eu deixo falar, porque a gente tem que deixar ela contar toda a Uhum. narrativa, mas às vezes eu procuro falar, você percebeu como você tentou? Tentou não, você o Você o tempo tempo todo na todo. sua fala, em alguma medida, tentou justificar e minimizar a postura do seu companheiro, do seu ex-companheiro? Isso acontece com muita frequência, a gente tem que procurar mostrar que realmente o ciclo da violência, ele faz com que a mulher tenha uma dificuldade muito grande de se Sim, perceber, sim. porque não é uma violência full. Ele Não. tem momentos de violência, mas depois tem momentos de pedir Carinho. desculpas, do É. carinho, da paixão. E aí, daqui a pouco, aquela violência volta de novo. Uhum. E a violência física você ainda percebe com um pouco mais de facilidade, por óbvio. Mas tem a violência psicológica, tem a violência patrimonial, que normalmente acontecem antes de Antes de chegar ao chegar à ápice da física. física e não são tão transparentes ou tão Uhum. fáceis de perceber. Em especial quando existem sentimentos ali envolvidos. Mas aí essa inspetora vira e fala: pode ser. Quando ela fala que, mas ele não queria o filho, né? E eu engravidei. E ela, pode ser. Gente, é assustador. Então não é só porque é mulher que vai fazer um atendimento melhor ou com mais sororidade. Na verdade, o que nós precisamos, e hoje temos cada vez mais, são profissionais aptos e preparados para o atendimento. Seja o atendimento do advogado, né, com respeito às nossas prerrogativas, e nós também, porque nós também temos que respeitar, a casa é deles. Então o advogado também tem que saber como chega em uma delegacia, como se porta, com respeito ao inspetor, com respeito ao delegado, e receber esse mesmo respeito de volta, né? Hoje, cada vez mais, eu vejo que, em especial com relação à violência doméstica e familiar, o preparo vem aumentando muito. Hoje nós temos a Patrulha Maria da Penha, Sim. que também faz um atendimento maravilhoso, mas mesmo assim nós lidamos ainda recorrentemente com mulheres que nos buscam para ter o acompanhamento de uma advogada em sede policial, porque num primeiro momento ela vai sozinha e não consegue realizar o registro Fabi, dela. e sobre isso, você já se sentiu mal acompanhando algum cliente, por exemplo, numa delegacia, sendo advogada Com mulher? certeza, de ter que ser um pouco mais firme, Isso. como diz o Dr. James, firme, mas sem Mas perder a perder a ternura, com ternura. elegância, É. né, sabendo se portar sempre, até para manter o Você respeito. já passou por isso? Mas claro, exatamente. Primeiro diz que ele fala, doutora, não faz sentido isso aqui, você vai insistir mesmo com sua cliente, quer dizer, desqualifica a A vítima vítima e você. e o advogado junto. E também já passei por minha cliente está sendo bem atendida porque está comigo, mas ao mesmo tempo eu estou ouvindo uma mulher outra mulher sozinha. prestando, que me dá vontade de quase falar, peraí, um segundo que eu vou dar assessoria aqui para ela também, eu vou advogar por ela, porque estou vendo assim nitidamente um tratamento completamente diferente do que a minha está recebendo, sendo dissuadida a prestar depoimento ou não tendo o atendimento adequado porque está sozinha. Nessa sua trajetória no seu escritório político, você tem um time e, né, uma rede de apoio sua lá. Sem dúvida. E aí, como é que você, uma mulher, aí eu pauto de novo, né? Como é que você, uma mulher, consegue gerenciar todo esse pessoal que às vezes pode ser até mais velho que você, né? Olha, isso não é fácil, mas a gente aprende também. E isso você tocou num ponto muito importante, Flavinha. Porque advogar não é só o corpo Claro. a corpo, o advogado, ir no fórum. Se você cresce, você vai ter uma estrutura, seja é o seu relacionamento com o seu sócio ou sócia, é o seu relacionamento com os advogados que trabalham com Colaboradores, você, né? os colaboradores, também com a troca. E não é fácil. E a universidade, a faculdade não nos prepara para isso. Não te ensina. Ela não te ensina, terminei minha graduação e eu quero advogar. Como é que eu crio meu escritório? Não ensina que você tem que ir lá, primeiro passo, fazer o registro na OAB, para você então ter o seu escritório, a partir daí fazer a inscrição, ter o seu CNPJ, depois ter, no caso aqui do Rio, o alvará municipal, só que você tem aqui, nós não temos a exigência do estadual, pensar em espaço, precificar, mas aí eu acho que é um processo de evolução e crescimento diário. A gente aprende, inclusive com os nossos erros, muitas das vezes, né? Mas aí eu venho com a questão sorte. Eu fui muito feliz com a equipe, sou muito feliz com a equipe que eu formo. Eu tenho muito orgulho de dizer, Flavinha, que tanto as pessoas que trabalham comigo trabalham felizes. Claro que a gente tem dias pesados, tem embates, tem dias puxados, mas
a turma gosta de estar indo trabalhar, se sente bem. Eu também tenho um espírito muito acolhedor, Uhum. então, assim, eu gosto de dividir. Advogado que trabalha comigo, parceiro que trabalha comigo, ele participa de todas as fases ali, me acompanha nas reuniões, ele me acompanha na troca com os clientes, ele peticiona, ele vai despachar, ele vai fazer sustentação oral, porque eu acho que isso é que é o bonito, né? A Claro. gente também, eu tenho tanto orgulho, mesmo quando um colega sai do escritório, se por um lado me traz muita tristeza, ou uma colega, porque eu vou deixar de ter aquela pessoa no meu convívio diário, No eu time. fico tão feliz de ver que o meu escritório, o meu time, o nosso trabalho junto fez com que ela crescesse tanto a ponto de hoje ela poder Precisasse. alçar outros voos, abrir o escritório dela, ou ir para um escritório mesmo, mas que também pôde, no momento, dar ter uma oportunidade maior, um espaço maior, que talvez o meu não tivesse à época. E isso sempre me deixou muito feliz. Eu sou feliz com o meu crescimento, mas sou feliz também com o crescimento das pessoas que estão ao meu entorno. Isso eu acho que é muito importante também. Fabi, eu acho legal você trazer essa sua fala e principalmente a gente colocar nesse universo tão machista de advogados criminalistas, né? A gente ter uma mulher. Eu conheço outras colegas assim também que atuam como você, e eu queria saber de ti o que mais você tem dificuldade como advogada criminalista? O que mais você Vamos sente lá. Eu já tive dificuldade mais, hoje eu tenho muito menos. Porque eu acho que é isso, nós estamos num processo de de evolução, evolução? ou talvez são duas coisas, né? O processo de evolução, mas eu também com muito mais tempo de Uhum. advocacia, com escritório já Já tem o meu também. know-how. Exato, já tem um know-how e as pessoas também já te olham de outra forma. Uhum, Uma uhum. coisa é o jovem advogado Chegar chegando. agora. Exato, é diferente a jovem advogada chegar agora e depois você já tem uma trajetória sedimentada, que a pessoa já Uhum, chega por indicação, que ela entra nas redes sociais e vê que você já tem um trabalho grande, entende quem são os seus clientes, então já uhum. tem. Mas assim, a gente enfrenta não só um certo embate dentro da própria categoria, tem muita gente que apoia, mas é lógico que também tem os que não. Acho que acontecem com homens e com as mulheres, mas a gente sente um pouco mais. Mas às vezes até do próprio cliente. Inicialmente, eu percebia que os homens tinham uma desconfiança maior em me contratar. Sabe aquela coisa assim? Será que Será que ela, ela se é pode ser advogada, será que ela vai ter será que ela é pulso boa? suficiente Será que ela é boa? para me representar? Será que ela vai saber chegar numa delegacia? Porque são É, ambientes realmente é. mais frios, né? Sim, sim. Delegacia, presídio, são ambientes realmente mais austeros. Então, os homens tinham um pouco isso. Hoje menos. Mas no início eu acho que somou tudo. Ser uma jovem advogada, mas também, estamos falando 17 anos atrás, a realidade também era outra. Eles olhavam assim, vai dar conta do recado? Se eu Tava sentia, muito mais. exatamente, até porque a gente tem que Tem que mostrar o passar o dobro para dobro. dar certo. Exatamente, Então exatamente. fazia, mas tinha muito isso. E até hoje, lógico que o que eu percebo nas grandes causas que eu atuo, ainda na sala, muitas das vezes eu olho para um lado, eu olho para o outro, entre clientes, entre advogados, eu sou a única mulher. Olha, e é difícil, né? É É difícil. Eu sou a difícil. única mulher. E aí, de vez em quando, ainda vem. Eu sei que às vezes pode ser algo carinhoso, eu quero crer isso, né? Mas uma coisa assim, ainda bem que a doutora Fabiana está aqui enfeitando esta mesa, Aham, trazendo uma beleza para cá. Eu aham. falo, aham, que eu vim Que aqui para bom, né? trazer Deu uma beleza. quebradinha. Até sou, né? Assim, aquela coisa assim, modéstia, mas não estou aqui para isso. Mas é engraçado como ainda acham que isso é um elogio. Fabi, você acha que você sendo mulher criminalista, você sofre mais, digamos assim, entre aspas, ameaças do que os homens? Com certeza. Você já foi ameaçada? Já foi passado. E como é que você se comportou diante disso? Me mantive firme, Flávia. É, Lógico que a gente tem que saber a medida do embate até para não se prejudicar, em especial dependendo do ambiente que sim, você esteja, né? sim. Mas assim, você chega, já aconteceu comigo com procuração, ter acesso a um inquérito de um cliente, e assim, ser extremamente desrespeitada pelo inspetor, não querer dar, levantar a voz como que se você insistir, eu vou acabar dando voz de prisão aqui para você. Assim, você tem que respirar fundo, né? Uhum, E manter a uhum. compostura. Falei, não, é um direito meu, eu vou sair daqui com essa cópia e caso eu não receba, eu vou acionar prerrogativas. Aí a importância de você conhecer Os os seus seus direitos. direitos. Porque nós também temos direito enquanto advogados, Exatamente. né? É. Em última instância, nós estamos representando um outro porque nós temos essa chancela dentro da própria Constituição. Claro, claro. E aí você, dentro desse teu histórico aí, qual foi o caso que te deu maior, assim, desconfiança do cliente? Não, não precisa dizer nomes, é Claro. claro, mas que você achou que ele estivesse mentindo para você?
Teve algum? Ah, tem. Olha, eu costumo dizer muito que o cliente ele só começa a falar A tudo para verdade? você, a verdade, os detalhes, mais ou menos ali da terceira, quarta reunião. Na primeira, normalmente, e muitos são, de fato, inocentes, mas todo mundo chega inocente. Ninguém sabe por que está envolvido naquela operação, naquele inquérito, por que que recebeu aquela Ninguém sabe de intimação. nada. Não, assim, nunca fiz nada. Aí depois, aos poucos, mas isso tem uma questão de confiança mesmo, eu Sim, até sim. entendo. Começa a falar, olha, talvez, aí tem uma. é, Nesse ano aqui eu realmente fechei determinado contrato ou estive em tal lugar. Muitas das vezes existem clientes que de fato não têm qualquer envolvimento, outros que de fato têm, mas totalmente de forma lícita e tem Uhum, como comprovar, uhum. e tem os que de fato cometeram determinado delito ou determinada, né, contravenção, mas que tem direito a um advogado, tem direito à defesa e vai responder mais dentro do que é devido. Então, o advogado está ali para quê? Evitar os excessos e buscar a pena mais branda possível para aquele cliente. Aí eu te pergunto, e a sua atuação na Associação Brasileira de Advogadas e Advogados Criminalistas? Como é que é isso? Gente, isso é outra coisa muito importante também. Eu falei aqui muito da OAB, que aí é a Uhum, nossa casa-mãe, mas aí dentro da sua área de atuação é muito importante a gente procurar grupos, associações específicas da nossa área, inclusive como rede de apoio. O exato. que que eu percebo dentro, vou falar especificamente da Anacrim, mas sei que tem diversas outras Uhum, associações para advocacia criminal, como existem associações de todas as áreas. Você procurando vai encontrar uma específica da sua área. Acaba se virando uma rede de apoio. Nós uhum. temos um grupo no WhatsApp e é muito lindo ver isso. Assim, o jovem advogado às vezes está iniciando, é normal. Você sai da faculdade com muita teoria. A Nada de prática. prática, pouca de estágio ou Uhum. nenhuma, ou mesmo a prática não tão do dia a dia, porque você tinha um suporte enquanto estagiário e outra coisa é você está atuando como advogado, Você é sai diferente. sozinha para o mundo e um beijo, Exato. tchau. Então eles, na dúvida, de repente, me negaram aqui acesso ao inquérito na delegacia, vão lá no grupo, doutor, estou na 42ª DP, falando de forma hipotética, Aham. não tive acesso ao inquérito, o que eu devo fazer? Aí já entra lá um advogado mais experiente, outro já começa a troca. Você está com procuração? Esse inquérito é sigiloso? Não é sigiloso? E vai um orientando o outro, um dando suporte, e muitas das vezes só esse suporte no grupo é o Já é o suficiente para suficiente. ele regressar para dentro da delegacia. Muitas das vezes ele sai para fazer essa troca, né? Ou vai para a recepção, Uhum. retornar e resolver o problema dele. Mas eu falo você como mulher, dentro da Associação Nacional, não Ah, te olham com outros olhos? sem dúvida. Assim, é importante, Porque esse meio é tem um machista. respaldo maior, mas ao mesmo tempo, o que que ela está fazendo aqui? Exatamente, essa é a minha Olha, dúvida. gente, até hoje eu sei disso, mas assim, sinceramente, entra por esse ouvido aqui e sai por esse aqui. Mas muitas das vezes as pessoas querem dizer que você chegou lá porque você é amiga de alguém, porque você namorou com Exatamente. alguém, porque que você nem namorou. E também se O namorasse, não problema é teu. O necessariamente isso ia problema é ser o teu. motivo, mas É. porque você foi Nada relação pela de sua alguém. competência. Não, competência não existe. Não. Tem pelo menos uns 10 itens que vocês podem escolher na Preencher. frente É. de amigo, de namorado, de marido. Aí a gente volta no século 18, 19, nem sei dizer. É tudo, menos a sua competência. A competência fica apagada. É isso que eu estou te perguntando, porque essa é a impressão que dá quando a gente Eu fala acho que isso em assim. todos os meios, né, Flavinha? Exato! Uma mulher, e principalmente porque eu estou te falando de uma associação de advogados e advogadas criminalistas. Quando você fala, ela é uma advogada criminalista, opa, é de porta de cadeia. Só pode Ainda tem ser, isso, ainda né? tem isso, porque eu te confesso, por que a mulher não pode ser advogada criminalista? Por que ela não pode ter um escritório de advocacia com o nome Por dela? que que não podemos estar nas grandes Por que não operações, né? podemos Porque estar nas não que grandes. nós estejamos nas pequenas também, Não, mas mas nas grandes, né, nos grandes embates, nos compliances das empresas, ninguém olha para a mulher numa grandiosidade do criminal. Olham para a mulher no cível, na família. Ah, lugar de advogado é no cível, na família, direito de família, órfãos e é sucessões, isso né, aí. empresarial. Aí quando vê na advogada criminalista, opa, o que que ela está fazendo ali? O que que ela foi pensar e fazer? Não, ela deve ter algum parente É isso. Ah, deve ser de de família. família, O é. escritório já deve. Escritório já deveria ser do pai. E aí eu quero trazer à baila essa fala, Fabi,
porque as pessoas não acreditam no potencial de uma mulher de construir todo esse castelo, né, próprio. Exato. A Com gente muito trabalho, com muito muita trabalho, com luta. muita luta. No meu caso é o oposto disso, Flavinha. Porque eu Então, não tenho, assim, você não tem ninguém da área de direito, ninguém tinha escritório. ninguém tinha Comecei com as escritório, minhas você começou pernas, do trabalhando zero. dentro de um escritório para Então, depois criar o você meu. foi construindo com as suas próprias pedrinhas o seu castelo. Então, Para chegar a uma vice de uma associação, antes eu ingressei nacional, como como quê? Como membro, membro, e mostrei o sim, trabalho, fiz a diferença. e tá fazendo a diferença. Exatamente, mas E- você cresce. Então, e aí eu quero trazer da importância da participação também da mulher no direito criminal. Por quê? Porque ela tem tanto crédito quanto o outro. Sem dúvida. E não é só porque a gente é mulher, mas é porque a gente também é capaz. Então não tem que olhar para a advogada criminalista com olhos de, opa, desconfiança, daquele, não deve ser tão boa quanto. Uhum. É sempre essa prerrogativa Não, que não é as puxar a pessoas... sardinha pro lado das mulheres, não, mas normalmente vão ser até mais aguerridas, porque para chegar onde chegaram, Pô, mas é isso que eu tô te falando. ralaram Ralaram muito. não desmerecendo qualquer, mas Obviamente. ralaram muito. E aí, para eu te perguntar, qual foi o caso que você, assim, ficou mais orgulhosa de você mesma? Nossa, Flávia, são tantos, assim, casos grandes que foram chegando. Vou pegar um que, como ele é, agora recentemente, ele é midiático, né? Então, já apareceu na mídia, inclusive eu mesma já dei entrevista sobre o caso, mas eu fiquei muito feliz de até casos internacionais terem chegado ao escritório. As pessoas ficam assim, alguém te indicou? Não. As pessoas Só visualizam, chegam, só trabalhei. É impressionante, só de você ter um caso maior, você atua para um político. Uhum. Acabou. Alguém te indicou? Não, assim, chegou Pode. porque conhece o meu trabalho, às Sim. vezes tem indicação. Mas esse caso até foi um assassinato que teve do Brent Sickman, né? Que eu tô atuando pelo ex-companheiro dele, que seria o suposto mandante, mora Que em mora em Nova Nova York. York. Exatamente, atuo nesse caso. É um caso de júri. Gente, júri, então, para mulher, É, não é fácil. é isso que eu imagino. Sempre querem nos silenciar mais, gente. Não, e não tem aqui, não estou Então, me fazendo mimimi, nem vítima. É fato. Numa sustentação oral, num tribunal. E detalhe, se nós somos muito enfáticas, logo vem um comentáriozinho do tipo, ela tá tem nervosa. TPM, ela tá nervosinha, Tá na menopausa. tá na menopausa, deve estar sem namorado. Agora o homem não, o homem ele é aguerrido. Maravilhoso, olha, Que espetáculo. combativo. Olha que maravilha de advogado. A gente tem sempre esse senão. Mas, Esse caso do brain stick. então, a gente está conseguindo tocá-lo de forma a não ter tido nem ainda a pronúncia, né? Uhum. Então, isso é muito importante para a gente. É um trabalho muito intenso que a gente vem fazendo no escritório. Trabalhos também de grande operações que tem aqui no Rio, em que a gente atua e consegue, né? Atuar, tirar o nosso cliente rapidamente daquela situação, realmente comprovando que ele não está envolvido, ou ir minimizando até efetivamente que ele seja absolvido ao final, que seja por insuficiência de provas, ou que se tem uma condenação baixa, que inicialmente não tem uma pena de prisão. Então, assim, você na advocacia criminal, você tem uma coisa que não acontece com você, é a monotonia. Eu imagino. Acontece de tudo. Cada mergulho é um flash. Exatamente. Então, assim, a gente lida com isso. Então, esse eu posso dizer para você que é um dos casos que te dá orgulho dentro do escritório. Sem dúvida, da maneira como ele chegou, orgânica, e acabou trazendo outros. Que legal. Olha que legal, assim, outros que eu digo, outros estrangeiros. Outros clientes. Que tem questões aqui, chegam aqui, estão passeando pelo Brasil Federal, aprende, sei lá. Não interessa muito o porquê das questões. E fica preso aqui, esperando decidir se vai responder aqui, ou se vai ser deportado para responder no país de origem, ou no país que supostamente cometeu o fato. Então você vê como é que a gente vai crescendo, né? Entra um caso, vem outro, mais ou menos na mesma pegada. E o que você ainda busca dentro da tua trajetória, Fabi, como advogada criminalista? Cada vez mais, acho que a gente sempre busca crescer, não é ambição. Sim. Mas, bem, na verdade, vou dizer o que eu busco de verdade. Eu tenho um projeto, sempre ele está indo direitinho. Hoje eu tenho meu escritório há 5 anos, que era o que eu já desejava, 5 né? Com anos, meu nome. Não, atua 17. Isso. Mas escritório meu, levando o meu nome. Fabiana um gradativo Marcas, Sayone, depois eu tive
nesse inteirinho, algumas sociedades em que era o meu nome com o do sócio. Agora Hoje, só seus só 5 meu. anos. Exatamente. E agora eu tenho um projeto daqui a 10 anos, tá cada vez trabalhando sim, sempre, porque eu amo o meu Menos. trabalho, mas cada vez trabalhando menos e também vivendo mais. Curtindo mais, porque a gente tem que dar esse. Afinal de contas, o nosso trabalho ele tem que frutificar. Claro, Ele tem que claro. voltar pra gente, Como né? algo Trazer. prazeroso. Exatamente. E temos toda uma vida para além da vida profissional que tem que ser vivida, tem que ser curtida também. E por que você foi fazer direito? Por conta do concurso público, Você queria, de qualquer maneira, entrar no concurso público? eu Você queria estabilidade. Você já tinha história, você já era professora. Exato. Digamos assim, eu queria sair dessa relação que é não ter hora para trabalhar, para ter que acumular, né, muitos locais. Então, eu falei, concurso público, não que não se trabalhe, pelo amor de Deus, mas você tem você consegue compor um pouco melhor a sua agenda, faz parte. Tudo tem o ônus e tem o bônus. Eu sei que também muitos juízes e promotores olham para mim e falam, Fabiana, mas o que você está ganhando, eu não ganho. Eles é que acham, né? Deixa quieto. Mas, enfim, acabou que aí veio a advocacia, continua ainda nessa pegada de não ter hora, não ter muito dia. Mas esse é o projeto para daqui a 10 anos, ter hora e ter dia. Ter hora e ter dia e descansar mais. Exatamente, curtir mais. Não que eu não curta, não, que eu procuro sempre compor, tá, Flávia? Mas eu acho que depois que a gente também chega numa certa idade, tem isso, né? A gente tem que Fiz se proporcionar. muito, construir muito e tem que proporcionar também, tem que colher os louros, senão não faz sentido. Hoje, também. no seu escritório, você atua em que área? Eu coordeno, nós temos outras áreas no escritório hoje, porque ele cresceu. Isso. Então, eu continuo coordenando e atuando só no criminal, mas hoje o escritório trabalha com eleitoral, com administrativo, tem a nossa coordenadora, que é especialista em família e sucessões. Inclusive, vou fazer aqui um comentário que eu faço com ela lá nos bastidores, e é verdade. Gente, as pessoas têm muito essa impressão de que no criminal, nossa, como é que você tem coragem? O que nós colocamos muito aqui, como é que você tem coragem de entrar numa audiência criminal? É um clima pesado, é um clima tenso. Gente, clima pesado e tenso está dentro das varas de família, sucessões especificamente de famílias. Eu já advoguei muito. Cruel. É cruel. Você pleitear a pensão. Exato. Parece que você vê o pior do ser humano, gente. Pessoas que viveram 20 anos, 30 anos juntos e que viram arqui-inimigos. Declarados em audiência. Exato. São as varas que mais convocam polícia para conter briga e emoções dentro da sala. Aí eu falo assim, não, gente, meu cliente já chega ali já quietinho. Ele quer resolver o problema dele e sair ali. E aí você tem órfãos e sucessões. Órfãos e sucessões. Trabalhista, eleitoral, administrativo, criminal e civil mais contencioso. Que legal. E você coordena todo esse pessoal? Uma coordenação maior, mas eu tenho a coordenadora mesmo, então eu tô ali em cima, a coordenadora pega o guarda-chuva e os advogados, cada um na sua área de expertise, atuam no escritório. Mas a gente gosta muito no escritório de ter a cultura sempre da troca. Então, por mais que o advogado trabalhista, por óbvio, está lá atuando nos processos trabalhistas, às vezes chega um caso cível, a gente senta, faz um brainstorm, aí o advogado trabalhista dá um pitaco, até o criminalista dá também. Isso é bom, gente. Às vezes sai um insight assim, porque você, quando está atuando muito num processo, Flavinha, às vezes a gente foca. Sim, você encontra uma linha, fecha e fica com dificuldade, porque você fechou ali um pensamento, de encontrar outras saídas. Então é muito bom você ter essa troca. Você pega um colega, por mais que ele não seja da área, né? Mas ele não olhou aquele caso ainda, está com a mente fresca com relação àquele caso e ele lê. Às vezes vem com uma ideia, essa aí não dá não, mas vem umas boas, cara, que a gente faz um bem bolado que melhora ainda o pedido, a causa de pedir, soluciona, encontra uma saída diferente. Que legal, muito bom. Eu fico muito feliz de saber que você está realizada dentro da sua profissão como advogada, e principalmente advogada criminalista. O que você diria para Fabiana Marques há 17 anos atrás? Falava, essa foi a melhor escolha que você fez, Fabiana. Por mais que ela não tenha sido com o objetivo inicial de trabalhar enquanto advogada, a advocacia te trouxe o que a história não lhe trouxe, o que o direito te trouxe, o que a história não te trouxe. Não que eu tenha arrependimentos, aprendi muito e, inclusive, a história me ajuda no direito. Da mesma forma que eu acho que para quem faz psicologia, ajuda no direito, sociologia, as áreas se casam, né? Mas eu diria isso. Parabéns, garota. Arrasou. Eu diria hoje que Fabiana Marques atende o Brasil?
Atende o Brasil. Nós temos clientes no Brasil todo. E fora do Brasil? Também, viu? Exatamente. Eu posso hoje pleitear uma atuação do Fabiana Marques até fora do país, se eu quiser. Exatamente. E como é que a gente faz isso? Pelas redes sociais? Sim, nós tem o site tem o telefone do escritório para contatar e vai ser um prazer atender, receber e resolver. É o que a gente Fora gosta de que fazer. você tem um escritório muito bem localizado, que é no centro do Rio de Janeiro, né? E eu tenho certeza que com esse time, Fabi, não tem o que errar, né? É isso. É dali para frente. É um time sedimentado, é um time que está crescendo junto. Estamos, né? Cada um, obviamente, no seu tempo de advocacia, com a sua expertise, agrega um ou outro e vem crescendo. E não pense que eu, enquanto advogada sênior, não aprendo com advogado júnior que acaba de chegar no escritório, não. Agora mesmo nós temos a questão da IA entrando aí, né? Forte dentro do direito, muito polêmica. Muitos acham um absurdo utilizar a ferramenta, que ela não cabe no direito, mas fato é que ela está aí, o próprio judiciário está utilizando. Então, em alguma medida, nós temos que aprender. Aí, dando um exemplo do que me orgulha dentro do meu escritório. Estamos proporcionando um curso de IA para a equipe voltada para o direito, para que eles possam utilizar a ferramenta de forma sábia. Inclusive, faço questão de dizer que eu não quero ninguém engessado, ninguém deixando de pensar, mas, em alguma medida, a ferramenta ajuda a um ganho de tempo. Isso é inegável. Claro. Então, sabendo utilizar é válido. Que bom, Fabi. Eu fico muito feliz, orgulhosa mais uma vez em estar aqui diante de você, saber dessa sua trajetória, dessas conquistas para a área da advocacia criminalista, principalmente no olhar feminino, né, para essas mulheres aí que você acabou de colocar presas, que, né, aqui no Rio de Janeiro pelo menos não usam algemas na hora do parto, mas que saem em outros estados aí que a gente seja essa a realidade, né? A realidade. Saber que a gente tem uma OAB aqui hoje também que luta pela advogada criminalista, não pelas outras, mas também pela advogada criminalista, que até então a gente não tinha esse olhar feminino, né, para a sala do atendimento, que para que a gente possa ter um pouco mais de exclusividade com o cliente, apesar da gente ser mulher, mas a gente se sente mal diante daquela misturada toda. O púlpito, todo mundo ali misturado, é muito ruim. E principalmente, Fabi, saber que a gente pode contar com o escritório Fabiana Marques, que é uma marca que, quase que repetindo Marques e marca, mas, assim, a gente pode contar com essa sua representatividade aqui no Rio de Janeiro. Parabéns, quero te agradecer pela sua agenda. Eu que agradeço. Dizer que o Fala Pública Podcast é um podcast voltado para todos os segmentos da nossa sociedade, trazermos políticas públicas, trazermos esclarecimentos, informações à sociedade numa linguagem bem informal, né? De uma maneira tal que a gente possa levar um pouquinho do conhecimento que a gente tem aqui e dizer que as portas estão abertas. Eu espero contar com você sempre, que você possa voltar aqui, trazer mais informações. E quem quiser te contratar, como é que faz? Olha, basta vocês entrarem no site Fabiana Marques Advocacia, lá vão ter todas as informações, e-mail de contato, telefone de contato, a equipe é célere, a gente responde logo. Tem o WhatsApp 24 horas. Com certeza, até porque o advogado já tem um criminalista, então, tá? O pessoal fica tão feliz com recesso, né, Não Flavinha? Vai chegar o recesso pra gente não existe, não. Ameniza. Mas olha, não acaba. É um período que dá sempre uma confusãozinha. É igual a gente na política, nunca também, para, né? Eles acham que a gente tem recesso, né? Não é bem assim, não. É on time, all time, full time. É isso aí. Pessoal, Fala Pública Podcast fica aqui por hoje com esse episódio fantástico, agradecendo a vocês e na próxima semana estaremos de volta. Até a próxima. Obrigada.